Então isso que é habilitar tudo isso, à medida que a pessoa tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então quem é que trazia para eles? Era o Senhor que trazia. Era o Senhor que acrescentava. Era o Senhor que fazia a obra. Não somos nós que fazemos a obra. É verdade. Nós vamos, anunciamos a mensagem, mas quem opera na alma daquela pessoa, aquela mensagem, o poder daquela palavra, é o Senhor. É ali nesse momento, opera. Então a pessoa, muitas vezes, nós erramos, nós, querendo contar vantagem, fala assim, ganhei o Deus para Cristo. É o contrário, completamente o contrário. Eu deveria falar assim, ganhei o Nelson de Cristo. Você ganhei de Cristo o Nelson. Ele que me deu o Nelson como irmão. Ele que me deu o Nelson como amigo. Ele que me deu o Nelson agora, uma coroa, uma pedrinha na minha coroa. A gente vai na construção civil, nós ganhamos aquelas almas lá, nós estamos ganhando de Cristo aquelas almas. É Ele que acrescenta. Não somos nós que estamos ganhando aquelas almas para Cristo. Ele que está dando para nós aquelas almas como irmãos. E no céu nós seremos pedrinhas das nossas coroas. Coroa é essa que nós vamos, com alegria, tirar e entregar para Jesus. Glória dele. Glória. Isso é que é bonito. Então vamos entregar para Jesus. Ele nos dá para que a gente com alegria dê a Ele. Mas o irmão, o amigo que nos deu, nunca nós perderemos. Aleluia. No céu da eternidade, por isso Jesus fala das riquezas do iníquo, fazei amigos, para que aqueles amigos nos recebam na verdade. Nós estamos usando os nossos recursos, as nossas condições, as nossas finanças, e todas são iníquas. Não depende de você que você trabalhou honestamente, investiu honestamente, etc. E tal, tudo, mas é iníquo porque dinheiro não é de Deus, dinheiro é do mundo. É iníquo mesmo. Mesmo ganho com honestidade. As riquezas são todas iníquas, porque não são de Deus. Deus é o comum. Ou seja, eu não sou mais rico que você, porque aquilo que eu tenho, eu divido com você. E vice-versa. Então, riqueza é em mim. Aí eu posso usar as minhas riquezas todas a favor do reino de Deus para ganhar amigos. Ok? Por isso, quando nas suas igrejas, o pastor lá, a mensagem, conclamando você a ofertar para o reino, para pregar o evangelho, etc. Isso é para ganhar amigos. Você que vai ganhar. Você está pegando uma coisa em mim para receber uma coisa abençoada por Deus. Então, havia divisão, os apóstolos ensinando e as pessoas fazendo e servindo. Nesse momento aí, começa a haver o quê? Uma superposição de tarefas. Eles queriam receber dos próprios apóstolos tudo, e os apóstolos têm necessidade de estudar a palavra, para ensinar a palavra. Então aí se estabelece o diaconato. Pela primeira vez o pessoal com uma queixa que as esposas, os pais dos gregos, ou seja, convertidos, estavam sendo preteridos em função das judias. Então os apóstolos falaram assim, não tem condição de entender por igual todo mundo. Vocês escolham em homens cheios do Espírito Santo, que temem a palavra, cheios de sabedoria, que nós vamos orar e impor as mãos sobre eles e eles vão passar a servir vocês. É estabelecimento do diaconato na igreja. Diácono significa aquele que serve. Então se estabeleceu pela primeira vez um grupo de pessoas dedicadas a servir. Enquanto nós, apóstolos, vamos nos dedicar à palavra, a estudar, a ensinar, a ministrar a palavra, a testemunhar de Jesus. Aí dentre esses diáconos surgiram alguns especiais.
chamado Estevão. Já vamos falar da igreja daqui a pouquinho. Na cidade de Antioquia, uma cidade lá em cima, na Síria, é formada uma comunidade de novos convertidos, onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos. O que significa a palavra cristão? Parecido com Cristo. Ou Cristo pequeno. Cristo pequeno, ou seja, a pessoa ela dá para o Chiquinho, não é que o caráter dele está parecido com Cristo, amoroso, tranquilo, né? Gosta de servir, gosta de ensinar, gosta de falar, parecido com Cristo. Nós podemos cristão. Então nós temos que ter como alvo na nossa vida pessoal isso, sermos reconhecidos como cristão, não evangélico. Não ser reconhecido como evangélico não diz nada. É bom, porque se eu estou pregando o evangelho, eu sou evangélico. Não é isso? Mas é mais do que isso, é ser reconhecido verdadeiramente como cristão. A pessoa olhar para mim e falar, parece um pouquinho com Cristo. Você parece um pouquinho com Cristo. É isso que é nosso alvo. E aí um dia Deus poder falar assim, meu filho. Eu tenho prazer nisso. Maravilha, né? Olha. Então essa cidade de Antioquia lá em cima, Israel está aqui, Jerusalém está mais ou menos por aqui, né? E lá em Antioquia, foi pela primeira vez, eles foram reconhecidos, essa palavra cristã surgiu pela primeira vez. No meio daquela comunidade de Deus, claro que eles viviam no meio do povo. Eles não viviam separados, uma comunidade separada, como acontece às vezes, de haver sectas, viviam isolados. Não, eles viviam no meio da cidade, no meio dos povos. Mas as pessoas olhavam para eles e viam por eles. E aí quando se reuniam, era aquela alegria toda, aquela festa toda e tal. Então, pela primeira vez, eles viviam isso. Então, cristão é isso. Perseguição judaica. Bom, mas tudo estava beleza, né? O cristianismo sendo anunciado, sendo pregado, as pessoas se convertendo, crendo, reconhecendo que aquele homem de Nazaré que tinha crucificado tinha de fato ressuscitado, porque aquele homem existiu muito vivo, eu vi. Ele passou 40 dias vivo com a gente. Eu vi ele ressuscitado. Ele passou 40 dias ensinando a gente, depois eu vi ele subindo. Muitas pessoas viram e eram testemunhas. Então, eles iam sendo convertidos, você. E então iniciou uma nova religião. Uma religião em que Jesus era o centro. Não mais Yahvé, mas Jesus era o centro. Não mais o templo era a pessoa principal, Jesus era a pessoa. Né? Então, começou a haver uma divisão, uma separação entre os judeus, a religião judaica, os judeus praticando a religião judaica, e os cristãos. E aquilo então começou a haver divisão, começou a haver contenda, começou a haver perseguição por parte dos próprios judeus, lá em Jerusalém. Os judeus eles foram os primeiros perseguidores dos cristãos. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, as autoridades que começaram pela primeira vez a perseguir os cristãos. E entre esses, perseguidor ferrenho mesmo, que amava o judaísmo, conhecia tudo do judaísmo e cria que aquilo era a verdade, entre eles estava um homem chamado Saulo. Então, os cidadãos perseguem a igreja. E Herodes era o rei. Era o rei. Para agradar os sacerdotes, manda prender e matar os seus líderes. Então, o primeiro mártir do cristianismo chama-se Tiago. Tiago era irmão de João. Irmão de João. Então, primeiro, talvez eu fosse mais apoio, mais do que Pedro, talvez eu fosse mais
Só que o anjo foi lá e libertou Pedro. Tirou Pedro da cadeia de forma milagrosa. Ei? Zé. Ei? Quer falar comigo? Pastor Cláudio. A pergunta desse está aqui. Então você continua aqui? Volto. Ei, irmãos, hein? Os ouvintes estão. Porque é aula, né? História da igreja. Vamos lá. Já leu isso aí? Está lendo, pode continuar. Vamos lá, né, gente? Os judeus incitados pelos sacerdotes perseguem a igreja e heróis. Para agradá-los, não empreendiam de matar seus líderes. Primeiros mártires, quem foram? Sendo tal, Sarso, como que? Interessante, né, gente? Eu costumo dizer que Paulo pediu para perseguir os cristãos. Tem que ser esse herói. Persegue a igreja. E Herodes é isso mesmo. Herodes é que manda, né? Heróis. Manda matar o povo, né? Paulo pediu o que para perseguir os cristãos? A cartas, né? E Deus usou ele através de quê para nos edificar? Deus não sai perdendo, né? Deus não sai perdendo em hipótese nenhuma. Você pode olhar e falar assim, poxa vida, né? A igreja perseguida, a igreja apertada. O que aconteceu com ela? A igreja se espalha e cresce. A fé incondicional desses mártires se torna fermento para o cristianismo. Todas as vezes que somos perseguidos, uma das bem-aventuranças é assim, né? Toda vez que vocês forem perseguidos por causa do meu nome, às vezes somos perseguidos por causa de coisa errada que fazemos, né? Não é verdade? Eu estou sofrendo por Cristo. Nada, está fazendo coisa errada, está vivendo a vida errada e escuta, né? Mas não é verdade? Aí eu, quantas vezes, nossa, nosso inimigo está furioso. Furioso ele fica sempre. Mas é coisa errada que você fez. A igreja aqui é outra coisa, estamos falando da igreja num todo, né? Do se divulgar a palavra, do se espalhar a palavra, disso que estamos falando. Então a igreja é perseguida, mas ela cresce. A igreja é apertada, mas ela cresce. Se às vezes está na tribulação, eu costumo dizer assim, quando eles têm um evento aqui na igreja, que a gente descobre as coisas que precisa resolver. Não precisa consertar os ventiladores, o mundo de teologia vai voltar em agosto a aula. Tem que pintar o chão. Vocês viram que nós pintamos o chão? Pois é. Tem que passar. Então, a gente vai apertado, aí quando chega, fez mais um bocado de coisa. Aí passam 2 meses, mais uma. Então, toda vez que a igreja ela é perseguida mesmo, por causa de lei, por causa das coisas, há um aumento das coisas, né? Então, esse aí está falando fermento para o cristianismo. Paulo, 12º apóstolo, Atos, capítulo 26, né? A pergunta do Senhor Jesus. Saulo, por que tu me persegues? Jesus queria dizer, entre aspas, assim, se você soubesse mesmo. Aquela mulher foi pedir água, né? Jesus pediu água para ela. Jesus fala assim, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, eu te daria água viva. Né? O interior do crente tem que fluir rios de água viva. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ananias, depois a gente vê em Atos, né? Ia dizer o seguinte, Jesus disse, olha, você vai saber o quanto vale ser perseguido por causa de sofrer pelo meu nome. Se a gente entendesse, irmãos, o que é sofrer por amor ao Senhor, talvez a gente falaria assim, olha, eu quero passar mais tribulação. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo para você chegar hoje e orar e falar assim, Jesus, eu quero tribulação, vem em mim tribulação, não. Porque tem um que leva tudo às vezes para o outro lado, tem pessoa que leva para o outro lado. Você sabe uma coisa, né? A letra mata, mas o espírito o quê? Então, se você soubesse o que é gostoso, porque passou a aflição, o que Jesus faz? Jesus está acompanhando o irmão. Mas passou uma afliçãozinha, é como se Jesus fizesse assim, vamos caminhar. Levanta. Está andando com Jesus, está vivendo normal. Mas veio a aflição. Aí Jesus já puxa aqui, eu falo,
perguntei: quem és tu, Senhor? Eu sabia a pergunta, né? Igual a história aqui, qual é o cavalo do Napoleão? Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo. Filho, você me ama? Você me ama? Você me ama? Né? Então, às vezes, a gente pergunta as coisas para Deus e Deus responde. Aí, Saulo, Saulo, eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho. Gente, se nós pegarmos essa partezinha que fala firma-te, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, essa expressão ela não é física, ela é postura. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. É o que o Senhor diz para você nessa manhã. Glória a Deus. Quando você levantar da cadeira, firma sobre os teus pés a convicção de quem você é. Aí ele vem falando lá, ó, mas levanta, porque por isso Deus tem um propósito. Não esqueça, eu escutei o pastor falando sobre isso, aquela música: tem anjos voando neste lugar. Quem conhece essa música? Né? Em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. É bonito demais a música, mas anjo não fica voando dentro da igreja à toa, não, gente. Anjo tem um propósito, Deus tem um propósito. Você não vem domingo para a igreja, não é para sentar aqui e escutar, não, é para ter um propósito na sua vida. Qual que é? É mudar. É mudar a sua concepção de igreja, de quem você é, do que você precisa fazer. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Tá bom? Obrigado, Deus. O irmão tinha que chorar. Fácil, gente? Livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu que vivo, para lhes abrir os olhos, e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Essa missão que Deus deu a Paulo é a mesma que ela está dando para nós. Essa missão que Deus deu a Paulo é a mesma que nós temos que fazer hoje. As pessoas que estão em trevas, as pessoas que estão escravas de Satanás, nós temos que levar essa mensagem para eles. Nós temos que ir atrás deles, nós temos que evangelizar e falar: olha, Deus te ama. Jesus deu a vida por você. E Ele tem que te trazer o perdão dos seus pecados. Todos os seus pecados está a vida eterna. Então nós hoje, essa missão é nossa, não é mais de Paulo. Voltamos a já cumpridos os deveres, combatido o bom combate, como eu disse. Bom, aí vem também, agora, além da perseguição dos judeus, vem agora uma perseguição interna interessantíssima. Agora é perseguição dentro do cristianismo. Então, primeira perseguição, os judeus perseguindo. Paulo era um perseguidor ferrenho. Paulo prendia os cristãos e amarrava e torturava os cristãos a ponto deles blasfemarem o nome de Jesus. Aqueles que não estavam no firme, no convicto, blasfemavam o nome de Jesus. Paulo foi testemunha das mortes de Tiago, foi testemunha das mortes principalmente de Estevão. Estevão foi apedrejado e Paulo era testemunha, estava lá, apoiando o apedrejamento de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. É isso? E Paulo foi testemunha de Deus, e Paulo começou a perseguir, mas Deus operou na vida de Paulo de maneira poderosamente. Ele se chamava Saulo, ele passou a escolher o nome Paulo, que significa pequeno, ou seja, ele falou, reconheceu que ele era nada, que ele era menos que nada, que ele precisava do Senhor, então passou a se chamar Paulo. E aí Deus enviou, e hoje é a bênção que nós conhecemos. Aí vem a perseguição interna, entra o cristianismo mesmo. Os judeus convertidos ficavam chocados
com a conversão dos gentios. Porque eles achavam que Cristo veio só para os judeus. Já que Cristo era judeu e pregava para os judeus, e que ele era o Messias, e eles criam que o Messias viria para os judeus, então eles criam que Cristo era o Messias, mas o Messias estava prometido para os judeus. Então, eles ficavam chocados com a conversão dos gentios. Eles não entendiam que Cristo veio para toda a humanidade, e não apenas para os judeus. O judaísmo era dos judeus, e eles pensavam que o cristianismo também era para os judeus. E aí começaram a ver a conversão de gentios, né? O centurião romano com sua família, que mandou chamar Pedro. Pedro veio a contragosto, foi lá na casa do centurião. Quando chegou lá, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Então ele entendeu que Cristo veio não só para os judeus, mas para toda a humanidade, para os gentios todos. Então os gentios vão ser convertidos, aqui e lá, aquele etíope que se converteu no caminho para o deserto, né? Então essas conversões trouxeram confusão na mente dos judeus. Pode. Gentio converter não pode. Está errado. Isso é heresia. Tá bom, nós vamos aceitar. Mas eles vão ter que se circuncidar. Porque uma exigência do judaísmo era que todo homem fosse circuncidado. Então, eles vão ter que se circuncidar. Todo convertido ao cristianismo tem que ser circuncidado. Por quê? Porque os primeiros convertidos eram todos circuncidados. Eles eram judeus. Então, passavam a obrigar os cristãos, os homens, eles eram os homens, a circuncidar. Não é isso? Exigiam e que eles guardassem a lei, guardassem o sábado, todos os mandamentos da lei, todas as ordenanças da lei. E aí então começaram a haver perseguições. Não é isso? Então eles começaram a pressionar Paulo, pressionar Pedro, principalmente Paulo, Silas e outros que estavam levando a mensagem para os gentios, e os gentios estavam se convertendo. Eles falaram, não, Paulo, eles têm que guardar a lei e eles têm que se circuncidar. Mas Paulo entendia a graça. Paulo estava pregando a graça, estava anunciando a graça. Não é isso? Lei, circuncidar é lei. Guardar sábado é lei. Guardar 600 e tantas ordenanças é lei. Eles não são obrigados, Paulo fala, eles não são obrigados, eles estão debaixo da graça de Deus. A salvação é pela graça, eles não são obrigados. E ficou aqui um problema, ficou aqui um negócio todo. E aí os judeus começaram a haver divisão dentro do próprio cristianismo. Então o Chiquinho lá era um gentio, se converte, vem no nosso meio daquela alegria toda, aquele poder do Espírito Santo todo, aquele negócio tudo, e eu viro para ele e falo assim, você vai ter que se circuncidar primeiro, você vai ter que guardar o sábado, guardar a lei, guardar. Eu estou botando um fardo em cima dele, eu estou botando obrigação em cima dele, eu estou botando uma lei em cima dele, coisa que nem nós conseguimos guardar. Então, por causa disso, no ano 50, eles se reuniram, Paulo foi para Jerusalém, reuniu com a liderança da igreja que estava lá em Jerusalém, entre os quais o principal deles, além de Pedro, além de João, além de outros que estavam lá, havia um chamado Tiago. Não o Tiago que foi morto, irmão de João, mas um outro Tiago que era irmão carnal de Jesus, que havia se convertido e que era uma liderança deles. Estavam lá reunidos e debatendo essa questão: tem ou não tem que circuncidar? Tem ou não tem que guardar a lei? E ficaram aqui. E aí Paulo então diz assim, mas Pedro vira para ele e fala assim, olha, eu cheguei na casa do centurião romano, eles não eram circuncidados, eles não guardavam a lei, e quando eu cheguei na casa deles, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quem sou eu para impedir a eles em relação a ir a Deus? Se o próprio Espírito Santo desceu sobre eles. Paulo dava o mesmo testemunho. Eu ia nas comunidades
que eles, que o Espírito Santo precipitou em batizá-los, se eles não eram circuncidados, se eles não estavam cumprindo a lei. Então, naquele debate, eles chegaram à conclusão de seguirem duas linhas, que não devemos perturbar aqueles que, dentro dos gentios, se convertem a Deus. É gentio, converteu? Tá bom. E continua, agora você é cristão e você não está debaixo da lei judaica. Você não tem que seguir a lei judaica. Não devemos perturbar aqueles que dentro de gentios se convertem a Deus. Mas estranheiros, que pelo menos, né, sempre tenham das contaminações dos ídolos, né, bem como as relações sexuais ilícitas, da carne de animais, sufocadas por sangue. Por que pelo menos isso? Aí ele explica. Porque Moisés tem em cada cidade, né, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todo mundo sabe. Ou seja, lá nas cidades deles, existem sinagogas e onde é ensinado essas coisas. Não se contaminar com sangue de animais sufocados, não comer sangue de animais sufocados, não se contaminar com ídolos, não se contaminar em relações sexuais ilícitas. Isso é ensinado nas sinagogas. E vocês são cristãos, onde no meio de vocês existem judeus convertidos. Então, para que os judeus dessa cidade não venham a perseguir vocês, não venham a aumentar o sofrimento de vocês, vocês preservem dessas coisas. Não por causa da salvação, mas por causa da proteção. Porque a salvação não é pelo cumprimento da lei, é da lista. Então, nesse concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, significa reunião. Nesse primeiro concílio, fica estabelecido que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. E jamais por outro. Jamais por outro. Quer que seja. Amém? Vamos encerrar então. Quem quiser copiar a palavra do site, pode baixar os cursos. Nós começamos a falar isso aí, eu vou chegar no slide, você vai mostrar aí no slide. Vamos pessoal, vai ser já começa a orar e o curso de Israel. Aí depois vai ter um canal, você faz todo mundo. Mas foi muito difícil demais, Pode tirar. Essa igreja é voltada para os judeus, mas é de cristãos todos, né? São cristãos mesmo, já vou chamar de messiânicos. Ok, irmãos? Amém. Vamos orar e então agradecer. Pai, nós te agradecemos.